Eu não acho que exista uma fórmula de como se assumir gay. Eu acho que isso acontece e às vezes acontece quando você menos espera. Eu não decidi ser gay, eu não acordei um belo dia e quis. Eu nasci assim, sempre fui assim. E a história de como eu me assumi é algo que eu não compartilhei com ninguém até agora. O vídeo de hoje, ele vai fugir um pouco do que a gente vem conversando no canal. Eu espero ajudar muita gente, que é pra falar sobre como eu me assumi gay. Nossa, Rafael, não sabia que você era gay. Como isso foi difícil pra mim por conta de não saber o que fazer, se sentir totalmente desorientado. Muito diferente do que as pessoas pensam, gays sempre existiram. Não é simplesmente Decidi acordar um belo dia, acho que vou ser gay. Vou sair do armário. ao contrário do que outras pessoas pensam, o vulgo Patrícia Bravanel, eu fui educado sabendo diferenciar homem de mulher. Eu não fiquei confuso em relação a isso. Cresci cercado de preconceito. O meu pai, ele sempre se importou muito com o que os amigos falavam. Eu sempre fui uma criança, que eu era mais inteligente da sala. Eu andava só com meninas, não conseguia me relacionar com meninos. Me relacionar com meninas. Eu não jogava bola, eu jogava vôlei. E dançava El Chan na escola. Sim, eu dançava, eu tinha na escola. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Eu era uma criança muito fofa. Então sempre rolou muitos comentários dos amigos do meu pai, porque enquanto os filhos deles viravam pipa, jogavam bola, eu era totalmente contrário. Só que o meu pai, ele sempre foi muito machista. Era inaceitável pra ele ter um filho gay. Desde que eu tinha os meus 5, 6 anos, sempre escutei do meu pai que ele não queria um filho bicha. Eu ia apanhar se ele descobrisse que eu era viado. Cara, eu era criança. Já era difícil de lidar na escola com comentários de diversas pessoas, de diversos meninos. E na verdade eu nem sabia o que era isso, gente. Tipo, eu só queria ser uma pessoa normal. Escutar isso na escola, chegar em casa e ter que escutar do seu pai as mesmas coisas. Eu não escolhi ser gay. Quem escolhe passar por preconceito, isso é só pra explicar porque eu tinha tanto medo de me assumir. Minha mãe, ela foi totalmente contrário. É a melhor pessoa do mundo. Eu nunca ouvi da minha mãe as coisas que eu escutava do meu pai. Eu estava com os meus 15 anos, eu acho, que eu pedi pra minha mãe algumas calças diferentes. Não chegava a ser skinny e eu comecei a deixar meu cabelo crescer um pouco, poder tentar fazer uma franja. Inclusive chapinha em casa era megamente proibida. Se meu pai visse, nossa, ele quebrava a chapinha na minha cabeça. Eu vivia escondido dentro da minha própria casa. Eu esperava ele dormir, fazer chapinha, aí colocava touca e fingia que o cabelo que eu tava liso não porque eu me de touca. A minha mãe também sempre foi uma pessoa muito religiosa. Minha mãe não aceitaria o fato de eu ser gay por conta da igreja. Meu pai não aceitaria por conta de todo o machismo e preconceito que ele tinha. A minha mãe, ela foi a primeira pessoa que descobriu que eu era gay. Uma noite, fui no quarto da minha mãe. Lembro que eu falei pra ela que eu era gay, que eu não tinha culpa. A primeira abordagem que eu falei pra ela foi: mãe, eu não escolhi ser assim. Eu sinto isso desde que eu tinha, sei lá, os meus 6, 5 anos de idade. E a minha mãe, que sempre foi uma mãe maravilhosa, na época ela não entendia, mas ela respeitava que eu era filho dela, ela me amava de qualquer jeito. Só que isso sempre foi assunto tabu, a gente nunca ficou conversando sobre isso. E aí, num surto, meu pai começou a gritar, a me xingar, a falar que os amigos dele estavam falando que eu era viadinho. E no outro dia ele ia me levar no cabeleireiro, eu ia cortar o meu cabelo, não ia mais usar essas calças, ia cortar a internet de dentro de casa, ia me proibir de tudo. E aí, então, quando ele virou, minha mãe chegou no quarto e falou pra mim que ela não ia aceitar uma coisa dessas e que a gente ia sair de casa quando ele não tivesse no fim de semana, ia pra casa da minha tia. Eu não sabia o que fazer. Nisso tudo era muito triste, porque por mais que eu visse que a minha mãe estava do meu lado, eu sabia que ela estava abrindo mão de muitas coisas. E abrir mão do irmão mais novo, porque infelizmente ela não podia levar ele com ela, porque o meu irmão mais novo, ele é criado pela minha mãe desde os 7 meses de idade. Ele é filho de um outro relacionamento do meu pai. Deixar o meu irmão pra trás também foi uma coisa muito ruim, porque ele não tinha culpa de nada disso. Ele sempre esteve muito do meu lado. Quando meu pai brigava comigo, que eu chorava, que acontecia alguma coisa do tipo, ele mesmo criança, ele parava do meu lado, deitava, me abraçava. Então,
saímos de casa e fomos pra minha tia. Eu não tava bem psicologicamente, porque eu sabia que por minha causa os pais estavam se separando. Eu não sabia lidar com isso de jeito nenhum. Nos primeiros meses, eu acho que foi o baque que meu pai teve da mulher ter saído de casa com o filho, porque ele não aceitava que o filho fosse gay. Sei que ele ligava pra minha mãe, chorava, mas ele não entendia, ele ainda não aceitava. Eu não falei com meu pai nos primeiros 2 ou 3 meses. Aconteceu um rebuliço no meio dessa história. Meu pai, ele sofreu um acidente de trabalho, ele quebrou o braço, teve que colocar pino, tive que visitá-lo. Ele tava um pouco mais frágil, ele tava um pouco mais aberto pra entender as coisas. Eu lembro que eu comecei a ir em casa uns dias depois da aula pra ver o meu irmão. E aí ele começou a me tratar normal. E depois de alguns meses, ele conversava bastante com a minha mãe. E aí ele começou a pedir que minha mãe voltasse pra casa. Ele falava pra mim também que voltássemos, que ele respeitaria, que sentia muita falta de casa, das minhas coisas, do meu quarto. E aí teve um dia, conversei com a minha mãe sobre isso, ela falou que meu pai parecia ter mudado e decidimos voltar pra casa. E realmente, o pai, ele estava aberto às coisas, só que assim, quem comentava sobre era como se isso não existisse. E as coisas mudaram mesmo quando eu comecei a namorar. Em 2012 eu tive um relacionamento que durou 3 anos. E só que eu jurei pra mim que eu só ia apresentar alguém em casa quando eu tivesse certeza de que aquela pessoa era a pessoa certa pra mim. Comecei a namorar, conversei com a minha mãe sobre, ele começou a frequentar minha casa, meu pai começou a conhecer. E a minha mãe sabia que era meu namorado, pro meu pai eu nunca cheguei e falei, olha, estou namorando. Acredito que minha mãe tenha falado. Passou a ser uma coisa normal. A minha irmã sempre foi pra mim um porto seguro em muitas coisas. Eu queria que ela conhecesse, e eu lembro que na época ela não queria conhecê-lo. Ela dizia que respeitava, mas que ainda era difícil de compreender, e eu, nossa, fiquei péssima, porque eu esperava isso do meu pai, de qualquer pessoa, mas a minha irmã não esperava. Mas depois de pouquinho de tempo, ela conheceu também e começou a virar uma coisa normal. E eu não cheguei em todo mundo e falei, olha, eu sou gay. Precisou acontecer tudo isso que indiretamente todo mundo descobrisse. E todo mundo me trata da maneira mais linda do mundo. Passaram 6 anos já tô com 22. É muito fácil falar pras pessoas 5 dicas de como se assumir. Gente, não é assim. Eu não sabia como fazer isso, eu morria de medo. E isso é um medo que as pessoas que não são assumidas convivem diariamente. Porque você precisa se esconder do que você é. Você não pode ser você mesmo dentro da sua casa. Sufoca. Você tem o seu direito de gostar do que você realmente gosta. Não existe uma fórmula secreta pra você se assumir. Sei que muitos adolescentes passam por essa dificuldade, muitos jovens. Só que assim, tudo passa. Talvez se assumir seja algo que vai mudar a sua vida, da água pro vinho. Talvez aconteça coisas ruins no começo, que aconteçam coisas boas depois. Depois você pode ser quem você é, você pode amar quem você quiser. Então, se esse vídeo puder te ajudar de alguma forma, existem pessoas ao seu redor que te amam do jeito que você não está sozinho. E eu espero que você possa ficar um pouco mais calmo em relação a isso se você estiver passando por este problema. Se você também não sabe como se assumir, se você tem alguma dificuldade, se você precisar de ajuda, a gente tá aqui. Se quiser conversar, os contatos estão todos aqui embaixo. Clica no curtir aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e me siga nas redes sociais, que daqui 2 semanas tem vídeo novo. E beijo, beijo!